Seja bem-vindo, você que é um professor, é um aluno, é um professor que é aluno e que gosta de biologia. Parabéns, aluno, você que escolheu voltar a estudar no EJA. Você que é professor da educação de jovens e adultos e está querendo conteúdo para os seus alunos. Parabéns. Esse é o primeiro vídeo de uma sequência de 11 vídeos. Toda a descrição de cada um dos vídeos contém um PDF com uma sequência didática relacionada ao capítulo que nós estamos estudando. Capítulo da onde você deve estar se perguntando? Capítulo do livro didático Coleção Viver Aprender, que é o livro didático escolhido pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo no ano de 2024 para ser o norte dos conteúdos do EJA, tá bom? Então não esquece, esse aqui é o primeiro vídeo, vão ter mais vídeos e todos os vídeos contêm uma descrição em PDF com as aulas sobre o capítulo. Vamos lá? Começando esse vídeo para a aula de hoje, sobre o olhar da ciência no dia a dia, nós precisamos pensar o que nós estamos comendo. Talvez você já deva ter ouvido uma frase, ou até dito essa frase, você é o que você come. Ou então, o peixe morre pela boca. Por que será que a nossa alimentação influencia tanto no nosso corpo e na nossa saúde? O que tem a ver aquilo que a gente come com a nossa saúde? A nossa alimentação tem ligação direta com a nossa saúde porque aquilo que comemos é o combustível do nosso corpo. Nós temos como essência nos alimentar para poder sobreviver. Agora veja, nós comemos e ao comer nós precisamos expelir algumas substâncias que não são utilizadas pelo nosso corpo. No xixi e no cocô. Às vezes é um pouco nojento dar uma olhada no nosso cocô, um pouco nojento ficar olhando que cor está a nossa urina, o nosso xixi. Mas eles são norteadores para saber como a nossa saúde está. Se às vezes você dá uma olhadinha para trás rapidamente, vê ali um cocô com uma cor muito diferente da comum, uma cor extremamente amarelada, uma cor muito preta, ou até mesmo com sangue, algo não está legal. Se aquele xixi está extremamente amarelo, com cheiro forte, algo não está legal. E é claro que a gente precisa ter essa prevenção de que comer bem, alimentar com nutrição desde criança, desde cedo. Por isso que a gente sempre foi orientado, ou deveria ter sido orientado a comer salada, comer fruta, porque esses alimentos mais saudáveis, eles têm uma nutrição importante para o nosso corpo. Agora, qual a diferença entre alimento e nutriente? Alimento é tudo aquilo que a gente ingere, seja natural ou seja industrializado. Como, por exemplo, essa bolacha que eu estou aqui na mão. Ela não nasceu no chão, ela foi fabricada, mas ela serve como alimento. E nutrientes são os componentes químicos do alimento, fazem presente dentro do alimento e que servem como regulação do nosso corpo, como energia ao nosso corpo, servem para que o nosso corpo se mantenha vivo. Nutrientes, eles podem ser divididos em dois grupos. Os macronutrientes, porque estão presentes em muitas quantidades no nosso corpo, como por exemplo carboidrato, pãozinho nosso de cada dia, batata, macarrão, ia falar feijão, né? Quase que eu me confundo. O macarrão e outros tantos alimentos que nós comemos no dia a dia. O carboidrato, ele serve para gerar energia para o nosso corpo. Ele libera ali várias substâncias que compõem e criam glicose ao nosso corpo e fazem com que a gente tenha açúcar para poder ter energia. Outra função do carboidrato é gerar também estrutura, poder ligar uma célula a outra. O carboidrato tem essa função e ajuda nesse composto. O carboidrato também funciona como reserva de energia. Quando o corpo não está tão bem alimentado, é com os carboidratos que ele reserva e consegue energia para quando vier uma alimentação rica em nutrientes. Outros nutrientes importantes são os lipídios. Lipídios que servem para armazenamento de energia, que serve como combustível celular. É aquela gordurinha que geralmente está em banha, está em manteiga, no óleo, mas é importante lembrar que os lipídios devem ser consumidos com moderação, porque lipídios em excesso fazem muito mal ao nosso corpo. Terceiro macronutriente que eu quero apresentar para vocês é a proteína. A proteína compõe vários tecidos do nosso corpo,
ajudam na regulação hormonal do nosso corpo e estão presentes muito mais, ou então em uma grande proporção, em alimentos que são vindos dos outros animais, como carnes, ovos, o leite. Essa é a composição dos macronutrientes gerais do nosso corpo. Os micronutrientes, o nosso corpo precisa de menos, mas são indispensáveis, eles precisam existir dentro da nossa alimentação, como as vitaminas. Vitamina D, que serve para ajudar nos cálcios dos ossos, estão presentes no leite, está presente na sardinha e na luz solar. A vitamina A, que ajuda muito a nossa visão, a nossa pele, na nossa imunidade, que está presente na cenoura, na abóbora. E a vitamina C, que é tão conhecida como antioxidante, que é presente na laranja, na acerola, no limão. Então, esses micronutrientes, a gente precisa ingerir menos. Eles estão com menor porção dentro do nosso corpo, mas são essenciais e precisam existir de todas as maneiras quando nós nos alimentamos. E uma vez que os alimentos são essenciais para a nossa vida, os macronutrientes em grandes proporções e os micronutrientes em menores proporções, mas ambos essenciais, os alimentos que estão nos mercados, que nós compramos para comer e nos alimentar, eles têm um rótulo. E esse rótulo traz uma informação nutricional. Veja que essa bolacha tem em cada 100 gramas uma proporção de 66 gramas de carboidrato. E a cada 30 gramas uma proporção de 20 gramas de carboidrato. Gerando aí 7% do valor diário de alimentação dessa bolacha. Ou seja, todos os alimentos eles são obrigados pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a apresentar a quantidade, a informação de nutrientes que compõem aquele alimento. E nós sabemos que a maioria dos alimentos que nós ingerimos não necessariamente vem da terra. Compramos muitas coisas industrializadas. Esses alimentos industrializados, eles recebem alguns tipos de aditivos, como por exemplo os conservantes, para justamente conservar por maior tempo a duração do alimento, os aromatizantes para lembrar algum cheiro natural, os corantes para dar cor, os antioxidantes para que demore-se um pouco para que aquele alimento pereça e assim por diante. É muito importante estar atento a esses adicionais que também estão dentro do rótulo, contendo informações de o que foi adicionado em cada um dos alimentos, para que você que come, que tem esse hábito, saiba o que está colocando dentro do seu corpo. Ficar atento naturalmente às alergias, aos problemas que isso pode causar conforme a quantidade de alimentos industrializados que nós consumimos. Pensando em tudo isso, em como nós comemos, pesquisadores em 1992 sugeriram uma pirâmide alimentar que compunha uma ideia de diminuição do uso de óleos, do uso de gorduras e aumento do uso da ingestão, da alimentação de carboidratos. E isso foi amplamente divulgado. Os médicos divulgaram, os cientistas divulgaram, as pessoas aceitaram essa pirâmide como sendo excelente. Porém, como a ciência sempre se renova, em 2010, estudantes de Harvard fizeram uma nova pesquisa e desconsideraram aquela pirâmide porque ela aumentava muito os níveis de carboidrato e descobriu-se que o carboidrato, em altos níveis, eles têm o poder de gerar uma quantidade elevada de açúcar, fazendo com que algumas doenças aparecessem. Então, criou-se a ideia de um prato como forma de pensar saudavelmente, aumentando o uso de grãos, aumentando o uso de frutas, alguns óleos essenciais, o uso, claro, de proteínas e também de carboidratos, mas em menor proporção. E hoje, o que mais se aproxima da realidade de uma alimentação saudável é esse prato construindo uma alimentação baseada em outros tantos tipos de alimentos. Bom, descobrimos que a nossa alimentação ela é essencial para a nossa saúde. Tudo aquilo que ingerimos pode ou não conter questões essenciais para a nossa vida. Então, se a alimentação é tão importante para a nossa saúde,
Será que a gente não pode começar hoje mesmo a mudar os nossos hábitos? A escolher comidas ou escolher alimentos que sejam mais nutricionais, que tenham mais nutrientes, que sejam então disponíveis para que o nosso corpo funcione melhor? Esse é o primeiro vídeo de uma sequência de 11 vídeos. Não esqueça de clicar na descrição desse vídeo e acessar o PDF para ter o conteúdo de todas as aulas que falam sobre esse capítulo.